Então, tem muita gente que tem cara de crente, parece crente, mas não dá frutos cristãos. Maturidade tem a ver com isso? Maturidade tem tudo a ver com isso, né? Quando você parece, mas não é, você gera uma expectativa que você não cumpre. Sabe quando você chega na casa de alguém e tá lá em cima da mesa, tem aquela fruteira linda, com aquelas frutas viçosas e elas são de plástico, sei lá. Pode crer. Você olha, até salivou, mas quando você chega para experimentar, ela não entrega aquilo que ela promete. Então, pensa assim, numa condição em que a gente tá entendendo a igreja de Cristo como sendo aqueles que revelam para o mundo quem Cristo é. E a gente está aqui com essa missão. O ápice da nossa espiritualidade é essa. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo quem Jesus é. A igreja é isso. A igreja revela Cristo. Sabe aquele lance escatológico que a galera vai dizer assim, que quando Jesus vier, né, aquele grande dia, todo olho verá? E aí a gente começa a construir aquela ideia, todo olho verá, então significa, montamos o cenário ideal, porque agora tem câmeras de TV por todos os lugares. Porque pensa, a Terra é um globo, né? Tem gente que não acredita, eu acredito nisso, tá, gente? Por favor. A Terra é um globo. Aí já é outro assunto. Já é outro assunto, mas assim, a Terra é um globo. Como que todo olho vai ver Jesus? Ele vai voltar lá em Jerusalém? Como que o brasileiro vai ver? Como que o americano vai ver? Como que o inglês... Como que a gente vai ver isso? Aí tem gente que fala, todo olho verá porque tem câmeras de TV, vão filmar e a galera vai estar assistindo. E a ideia não é essa. A ideia da plenitude do evangelho não é alguém filmando Jesus. Porque não é que todo olho verá Jesus, todo olho verá Cristo. E como que você vê Cristo? Cristo é representado. Então, Jesus vem, funda a igreja, ele mostra a igreja, ele revela a igreja para que todo olho veja Cristo. E como que todo olho vê Cristo? Através da gente, do nosso testemunho. Então, o nosso testemunho revela Cristo para as pessoas. A plenitude da maturidade é entender que o nosso testemunho revela Cristo para as pessoas. Então, todo olho o verá. Não é porque vai ter uma câmera ali. Ele não vai fazer uma live no Instagram. Ele não vai abrir um podcast no YouTube. Agora todo Salve, mundo família. Salve família e tal. Não, todo olho vai ver porque a gente está aqui. Cima. A gente está aqui para mostrar. E se a gente não mostra, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Nós não estamos cumprindo aquilo que nós deveríamos cumprir. Então esse é o nosso papel fundamental. Esse é o nosso papel primário. Revelar Jesus ao mundo. É o ápice do que é a nossa missão em maturidade cristã. Então tem um pensamento aí. Uma reflexão, aliás, uma pergunta, né? Porque os discípulos no caminho de Emaús trombaram Jesus, trocaram uma ideia e não reconheceram. Posso afirmar que esses caras eram imaturos espiritualmente? A Bíblia vai dizer que eles estavam com os olhos fechados. E olha que interessante. Eles estavam com os olhos fechados e isso não impediu que eles vissem Jesus. Talvez aqui exista uma quebra de paradigma bem legal que é necessário sensibilidade para notar. Então, você que está acompanhando a gente aí, entenda isso de forma sensível. Sim. Você consegue enxergar Jesus e Cristo? Porque a gente juntou isso numa frase só, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você consegue enxergar Jesus e Cristo? Então, os discípulos no caminho de Emaús estão trocando uma ideia com Jesus. Mas eles não conseguem enxergar o Cristo. Eles não conseguem enxergar o propósito. Eles estão conversando com Jesus, mas eles não enxergam Cristo. Então, Jesus, inclusive, ensina para eles, a Bíblia vai dizer nesse texto que ele explica a lei e os profetas para esses caras. Imagina você ganhar uma aula de teologia de Jesus, cara, é sensacional. Não sou eu que estou dando uma aula de teologia, Jesus, o próprio, em pessoa, está ensinando aqueles caras. E ainda assim eles não percebem. Porque o nosso problema, quando a gente vai falar de maturidade espiritual, não significa que você tem que ser faixa preta em teologia. Porque Jesus, o próprio, deu aula de teologia para esses caras e ainda assim eles não tinham percebido Cristo. Quando que eles perceberam Cristo? Anoitecendo, Jesus ali na figura de um peregrino para eles dizem, entra em casa, fica com a gente, tá tarde, amanhã de manhã você vai. Eles chegam ao redor de uma mesa e aí Jesus pega o pão, dá graças e reparte. Quando ele reparte, a Bíblia vai dizer que os olhos daqueles homens se abriram. Aí eles viram Cristo. Até então eles só estavam vendo Jesus. A gente estava conversando aqui um tiquinho antes, né? Sobre pergunta de criança, né?
pergunta de criança, assim, sempre são as melhores, assim. É sempre complicado. Tem um verdade. um irmão nosso, eu acompanho bastante ele aqui, que é o Ronaldo Lidório, e ele vai falar em um momento em que ele foi falar com crianças. Ele estava num campo missionário, ele foi falar com crianças. E aí ele contou essa história dos discípulos no caminho de Emaús, e no final, uma das crianças fez uma pergunta, falou, e Jesus sumiu? Porque ele parte o pão e desaparece. Aí vai falar, e Jesus sumiu? Pra onde que ele foi? Aí ele falou que ele não sabia o que responder. Falou, como assim pra onde ele foi? E a outra criança respondeu, ué, pra dentro deles. Nossa! Nossa, que top! Isso aí veio de Deus, hein? Veio. Bom demais. Porque esse é o negócio. Então, assim, para ver o Cristo, você tem que olhar para dentro.